Se você quer saber como melhorar os resultados financeiros da sua empresa, conversando hoje com Erasmo Vieira, professor da Fundação Dom Cabral e do Sebrae. Olá, seja bem-vindo ao José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado por Bluetex, MidSafe, Grupo LPJ e KT Group, que é uma empresa que combina a inteligência de negócios às tecnologias mais inovadoras para simplificar a gestão na era da reforma tributária. Nosso tema hoje é dinheiro é energia e precisa circular, mas com governança. Vai ter um pouco de reforma tributária aqui com certeza. Estou recebendo Erasmo Vieira, conselheiro, palestrante, mentor e planejador fiduciário, gestor de investimentos, professor da Fundação Dom Cabral e da Faculdade Sebrae. Erasmo, muito bem-vindo, obrigado aí pela presença. É um prazer, José Adriano, aceitei o seu convite aqui, é um imenso prazer estar com você aqui. Muito bom, nós nos encontramos bastante no grupo de conselheiros Board BH nos últimos tempos, né? Graças a Deus, sempre temos tido oportunidade de trocar ideias, e inclusive tive a oportunidade de ver uma palestra sua esse ano também, muito boa, parabéns. E ler o livro também, né? Que a gente vai falar dele aí depois. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Vou do tema, que é uma frase que você usa, né? Então, o que significa exatamente dizer que o dinheiro é energia que precisa circular, considerando o contexto de uma empresa, né? Então, o que a gente fala? A gente trabalha para quê? Né? A gente produz para quê? A gente empreende para quê? Na grande maioria das vezes, para fazer dinheiro. E esse dinheiro tem que ter resultado. Energia boa, eu considero você ter dinheiro uma energia muito boa. Ter o dinheiro trabalhando para você. Certo. Quando você trabalha pelo dinheiro, seja na empresa, seja na vida pessoal, tem que se tomar muito cuidado, porque isso no longo prazo não é sustentável. E o que eu tenho visto hoje, muito que eu falo, inclusive nas palestras, é que pessoas, empresas não estão, principalmente as médias e pequenas empresas, não estão dando a devida importância à gestão, ao controle das finanças. E muitas vezes isso impacta no resultado mensal. Certo. Tanto da empresa quanto dos sócios investidores. Eu sempre pergunto, né? Você dá lucro ou prejuízo no seu resultado mensal? Ah, tô empatando. Não, empatando. Que graça que tem empatar jogo, né? Tá pagando todo mundo, tá movimentando, tá circulando o dinheiro, mas não tá sobrando nada. Nas minhas palestras, eu uso uma expressão muito mineira e muito antiga, que muitas pessoas não conhecem, que é trocar cebola, né? E tem gente que não sabe o que é trocar cebola. Aí eu faço a tradução, que é trocar 6 por meia dúzia. Aí o pessoal já sabe. Aí o pessoal, é a mesma coisa. Pois é, tem muita gente trocando cebola na vida empresarial e na vida pessoal. E isso não é sustentável, não dá realmente prazer, né? Uma das coisas, Zé Adriano, que eu tenho estudado e que mais prende as pessoas à empresa hoje, o que é? O que você acha que o que mais prende as pessoas e as empresas hoje? O que mais prende? Você está preso? Dívida. Falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Quase que eu acertei. Entendeu? Sem dinheiro, você e sua empresa não é nada. Por quê? Tudo depende do dinheiro. Se você vai fazer um investimento para produzir mais, para vender mais, você precisa do dinheiro. Na vida pessoal, você sem dinheiro, o que você faz? Você pode sair? Não. Você tem um carro para ir? Não. Você pode comer fora? Não. Então, o que mais prende hoje é falta de dinheiro. Falta de dinheiro. E eu pergunto para quem está nos assistindo, né, nos ouvindo, você gosta de ter dinheiro? Com certeza. Quando eu pergunto isso, todo mundo, qual que é a resposta? Gosta. Claro. Aí eu pergunto, você tem?
Bem, Depende. depende. Não, é sim ou não. Por quê? Porque se você não tem, você está preso. Você está preso, por exemplo, ao emprego. Você está preso a realizar uma atividade que você não gosta. Você está numa função de uma empresa que você não gosta. Você está realizando um trabalho dentro de uma empresa, às vezes com responsabilidade, mas que você não está feliz de estar realizando, porque você não pode falar não, porque você não tem a liberdade, Fechar né? um contrato que você não fecharia, né? Enquanto vendedor, por exemplo, pela falta de poder ali de negociar, eventualmente você aceitar condições que vão impactar na sua entrega, e o contrário também, na hora de comprar, você comprar algo eventualmente mais barato, por você não ter condição de comprar algo com mais valor agregado, né? Quem tem dinheiro tem Poder poder. nessa negociação. Nessa negociação que você acabou de falar, de compra, tá aqui o dinheiro. Vou te pagar agora. Você pode fazer um desconto? Então, na hora de comprar, eu tenho poder. E na hora de vender? Na hora de vender, se eu sou um vendedor, eu tenho uma palestra que eu faço muito em eventos de convenções de venda de empresas, que chama Vendedor Motivado é vendedor com dinheiro no bolso. Porque se o vendedor está ali apertado financeiramente, ele pode estar sujeito a fazer alguma coisa pensando Claro, no o resultado resultado dele, pessoal, sim. porque ele está apertado financeiramente. E levando para um outro lado, não sei, até aí, na reunião de um conselho, eu fiquei sabendo certa vez uma grande empresa chegou num conselho e para tomar uma decisão de investimento para mudança de posicionamento da empresa, para atualização da empresa, uma empresa muito sólida, mas que já estava pensando no futuro e que propôs ao conselho, participação dos sócios ali, junto ao conselho, que não fosse distribuídos os dividendos daquele ano Para reinvestir os para dividendos naquele reinvestir. plano que estava sendo apresentado. Um dos sócios não aprovou, porque ele já tinha contado os dividendos para Para uso pessoal, uso claro. pessoal. E aí o que ele fez? Voto contrário. Prejudicou a galinha dos ovos de ouro, que era da onde que vinha o dinheiro, por não ter uma liberdade financeira. Ele precisava daquele dinheiro. Ele contou com um dinheiro que não era certo, é um dividendo, né? E nesse exemplo seu, é um dinheiro que poderia se tornar no futuro mais dinheiro de retorno para ele, mais dividendo, considerando que desse certo esse investimento que a empresa faria, né? Exatamente. Então, o que eu falo que é o seguinte, tem muitos negócios hoje que o que atrapalha ele é o sócio, o dono. E até nessa questão de compliance mesmo, né, existe muito ainda aquela misturar a conta pessoal com a conta empresarial. E qual que é o resultado disso? Você consegue um resultado bom da empresa assim? Eu não tenho como, né? Que você vai fazer um balanço e tá lá, sei lá, pagamento de Clube, um clube, da escola dos uhum. filhos, do prestação do seu apartamento que você mora. Então, essas questões financeiras afetam, principalmente numa situação de o país vivendo aí há vários anos com uma das maiores taxas de juros do mundo. Então eu até faço uma pergunta. Você, Zé Adriano, você gosta de pagar multa? Não, claro que não. Por que não? Porque é um dinheiro que eu poderia ter deixado de despender, né? É um dinheiro jogado Fora, com fora. certeza. Qual multa que você pensou? A multa do seu carro. É, A maioria das vezes. Mas sim, eu não mas é estou mais. falando dessa multa.
Eu tô falando aqui, por exemplo, a maioria das pessoas hoje estão acostumando a pagar multas financeiras. Sem saber que é multa. Ou sabendo que é multa. Elas não chamam de multa, mas toda vez que você usa um dinheiro que não é seu, você é multado. Se você entra no cheque especial, você é multado. Se você paga uns juros nisso, se você faz um financiamento, você é multado porque você vai utilizar o dinheiro daquela pessoa, daquela entidade que está te emprestando. E juros e multa é a mesma coisa. O que você No tem que bolso, no saber, final, né, o o que impacto você vai ser o mesmo. tem que saber, por exemplo, uma decisão de investimento, que eu não tenho investimento, eu vou pegar um empréstimo. Não tem nada de errado nisso. Faz parte do Faz processo bem parte do planejado. processo. Porém, como você falou, precisa ser bem planejado. Porque você pagará, além do empréstimo, uma multa por você estar usando um dinheiro que não é seu. Claro. E isso tem que estar bem planejado, porque isso pode impactar nos seus resultados. Tem que estar planejado enquanto você vai investir e depois o retorno tem que ser suficiente para ter valido a pena pagar essa multa. Me lembrei aqui de um caso muito interessante. Eu estava certa vez fazendo um treinamento no interior, uma cidade do norte de Minas, e era um treinamento de uma imersão. Ficamos ali o dia inteiro falando de inteligência financeira, falando de melhorar os resultados do seu negócio e da sua vida pessoal. Um treinamento que tem dado muito resultado. E no final lá, um dos empresários que estava lá, um rapaz bem novo, que assumiu o negócio da família, que estava progredindo, um negócio de uma venda de lojas de venda de imóveis que tinha no interior. Ele assumiu, a empresa bastante antiga, e começou a crescer, né? E a gente falando, eu perguntei assim para ele, ele falou o nome dele, vamos falar que é José. Ô José, você vende no cartão? Eu sabia, porque como ele vende imóveis, vendo imóveis no cartão. E resumindo, qual a taxa que ele vendia ali? Ele estava pagando por volta de R$ 8.000 de antecipação de juros todos os meses, só na antecipação Ele acostumou a receber daquela venda. a venda de cartão tudo antecipado. Nessa época, eu fiz uma pergunta para ele, um jovem bem novo, estava começando. Qual que é a sua retirada mensal? Ele travou. Ele travou. Porque a retirada mensal dele era 6. E ele nunca tinha feito essa conta. Uma conta simples. Sim. Uma antecipação mensal de uma venda de cartão de crédito. Era 8.000 e a dele era 6.000. Então quer dizer o quê? Que num processo só, ele estava pagando para fora jogando para fora da empresa dele. Mais do que era a retirada dele. E aí? E você vê muita similaridade, né, nessas empresas pequenas e médias, onde a condução da vida financeira da empresa e do empresário, ela é muito tocada por esse empresário, sócio, que quer fazer tudo, quer resolver, e aí ele acaba misturando por acidente, eventualmente por intenção, e isso acaba criando essa bola de neve, como nesse exemplo, que se ele entendesse isso, eventualmente deixasse de distribuir, de fazer a retirada um mês, no outro mês ele já ia ter 8.000 de ganho na empresa. Exatamente. Com um capital hoje, naquela época, de por volta de 100, R$ 200.000. Era R$ 200.000 que ele pagava 4%, R$ 8.000 todos os meses. Ele aumentaria o resultado da empresa em R$ 8.000. Então, dinheiro é uma coisa que eu falo no meu livro, que é um best-seller, né? Dinheiro foi feito para gastar. Mas tem gente que está gastando dinheiro errado. Então, a antecipação nesse caso, será que poderia ser evitada vendendo, sei lá, um carro? Porque esses 8.000 você volta Sim, se num no caso carro, num imóvel. Então, por quê? Voltando àquela história da multa.
A multa no Brasil, os juros no Brasil são altos demais. E a energia do dinheiro tem que circular, né? Nesse caso, não está circulando. Porque ela está saindo e indo direto para o banco, lá na central do banco. Que a cada trimestre dão bilhões de resultado. Esse dinheiro volta a impactar a economia lá da cidade do Norte de Minas? Com certeza não. Não. Então, a sua dinâmica é de que esse dinheiro, ao invés de ele estar pagando multa e juros, né, melhor planejado, ele deveria estar usando esse dinheiro, reinvestindo ou utilizando em algum cenário de vida normal deles, né? Eu vou te dar um exemplo. Olha, vou lá pegar um empréstimo para comprar uma máquina nova, para comprar um equipamento novo para o meu negócio que vai gerar um resultado melhor. Vai pagar imposto? Vai pagar multa? Vai pagar juros? Sim. Se você fizer o planejamento direitinho e couber dentro do orçamento, bora lá. Não tá errado, não. Mas nesse caso que eu dei do exemplo do empresário lá, não estava certo. Sim. Então, essas atitudes, esses controles, essas mudanças, todas as pessoas têm que estar de olho. E a governança? Além desse ponto que a gente vê principalmente os pequenos empresários, né, ignorar o princípio da entidade, né, que é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Além disso, né, ele está fazendo, né, ele está deixando de cumprir um princípio contábil, está misturando a vida financeira e também está gerando problemas de governança e compliance para a empresa. Como que você vê isso e como atuar nisso? Então, é um compromisso que a gente tem, principalmente nessa área de tributária, de honrar, né? Independente do que tá, a regra é clara e tem que cumprir. Não se pode economizar em impostos, por exemplo. Tem que fazer a coisa correta. Eu vou te dar um exemplo que eu até comentei hoje, que aconteceu essa semana. Uma pessoa que eu conheço tinha lá um MEI, trabalhava, faturou e estourou o limite no MEI. Sabia, estava ciente. Uhum. O que tinha que ser feito naquele momento, que é uma governança? Fazer alteração do MEI para uma microempresa, para o simples. Empresa, conforme o caso. Uhum. Conforme o caso. Ele não fez. Continuou operando como MEI. Continuou. Um tempo depois, fez a mudança. Porém, ligou o alerta lá Na Receita Federal. na Receita Federal e eles voltaram olhando coisa de antes dele ser MEI, lá no início de MEI. E ele vai ter que pagar. Assim, chamou a atenção por uma falta de dele foi antecipado ao que seria de maneira automática. Foi uma falta de governança que a pessoa acha, não, eu sou pequeno, ninguém vai olhar para mim. Ele deixou numa cidade interior e agora vai ter que, para colocar a casa em ordem, desembolsar e passar a andar nas regras certas. E hoje você sabe muito melhor do que eu nessa área tributária, tudo é muito bem acompanhado. Hoje, assim, como você falou, né? Ele pode demorar um pouco para identificar, a Receita Federal para identificar que ele extrapolou o limite do MEI, mas vai identificar e vai retroagir, né? E eu vejo um problema grande aí com a chegada da reforma tributária, que é a mudança do modelo de crédito, né? As empresas terão direito a crédito de praticamente tudo, a não cumulatividade plena, só que para tomar o crédito, o tributo terá que ter sido extinto antes, né? Terá que ter sido pago. E isso vai fazer com que grande parte das empresas, utilizando o split payment, que é a automação desse processo de pagamento, façam como se fosse uma retenção do tributo, né? Então, na hora que uma empresa dessa aí, pegar o exemplo do seu colega, ele foi para o Simples, e aí lá no Simples, ele trabalhando como Simples, ele ele terá a opção de continuar como Simples, né? E os tributos novos, que são o IBS e a CBS, serão um valor pequeno lá,
e ele vai continuar trabalhando, não vai gerar crédito para as empresas que comprar dele, o que vai gerar um possível problema de concorrência, e ele vai ter opção de sair do Simples para esses tributos IBS e CBS. Exercendo essa opção, o IBS e o CBS eles passam a poder ser creditados totalmente por quem compra, e essa empresa do Simples passa a tomar crédito do que ela compra também. Beleza, tudo ok e tal. Um cliente médio ou grande que comprar dessa empresa do Simples, que saiu do Simples, né, pelo menos na parte do IBS e CBS, ou de uma empresa normal, no momento do pagamento, ele vai pagar o valor do serviço ou da mercadoria, mais o IBS e o CBS. E o split payment é a automação que vai pegar e separar esses valores e vai mandar o valor do serviço ou da mercadoria para o vendedor e vai mandar o tributo direto para o fisco. Então, empresas médias, pequenas, e é óbvio que grandes também, né? Mas assim, as médias e pequenas têm mais esse modelo de trabalhar com o tributo como capital de giro, não pagar o tributo no mês, esperar refis e tudo mais. Quando a gente olha para esses tributos novos, não será possível mais, porque a empresa não poderá deixar para pagar o IBS e o CBS depois, né? Vai ter que andar na linha, Vai né? ter que andar na linha. Ou ele vai pagar na apuração, se for antes do pagamento, né, que o adquirente vai pagar para ela, ou no momento que o adquirente for pagar. Então não vai ter mais a possibilidade de acumular IBS e CBS para pedir um financiamento depois. O seu cliente só vai tomar crédito quando você tiver pago o tributo. Então isso é um problema sério que muitas empresas vivem de refis, né? Tem esse Exatamente. modelo que é o que Exatamente. você falou, pagar multa, né? Ele vai lá, vende, consome o valor do tributo, antecipa o cartão de crédito. Os próprios recebíveis, né? Hoje as empresas grandes, sei lá o percentual, mas com certeza um percentual muito grande. Na hora que uma empresa média, pequena, manda uma nota fiscal de serviço ou de mercadoria, já no dia seguinte já recebe um e-mail oferecendo uma antecipação de recebível, né? Então é um convite a pagar multa e juros, né? E a entrar num modelo E ter menos dinheiro entrando no complexo caixa. e ter menos dinheiro entrando no caixa, né? Então eu vejo que isso vai aumentar essa complexidade, né? E esse planejamento financeiro tributário, você que é professor do Sebrae, que interage aí muito com empresários, né? Você vê que eles estão evoluindo para isso no termos gerais, ou você vê uma grande resistência e sempre fizemos desse jeito, sempre, né, misturado, não planejado? Como é que você vê essa evolução ou involução desse? Nesse momento não vejo evolução, José Adriano. Sinceramente, não vejo. E eu acredito que de tudo que você falou aí, as pessoas vão ter que aprender apanhando. Aprender da pior forma, fazendo errado e depois corrigindo, né? Não vi e, sinceramente, não tenho acompanhado uma evolução de preparação para toda essa questão que o split payment vai trazer, né? Então, isso é mais um alerta que a gente faz aqui, né? Que as pessoas têm que ter cuidado. Eu vou te falar que não só, Zé Adriano, em pequenas e médias empresas espalhadas por esse Brasil inteiro, que está acontecendo isso, não. Esse ano eu tive o prazer de trabalhar para uma grande rede de franquias, não vou falar o nome aqui, justamente falando de inteligência financeira para melhorar os resultados. Dos franqueados. Dos franqueados. 400 lojas no Brasil franqueadas. Gente muito bom. Gente com resultados muito bons. Pessoas que estão ali trocando cebola. Na mesma rede, que tem os mesmos sistemas, que tem a mesma prática. O produto é muito bom, o produto vende. E gente que está economizando nos impostos, por exemplo, deixando de pagar impostos porque tem outras prioridades dentro da empresa. Talvez seja a vida pessoal e tal. E olha que eles têm todo ali o mapa para você. Se você seguir o passo a passo aqui, se você seguir essa receita aqui,
você tem resultado. E E um grupo grande que mostra que isso funciona. funciona. E tem gente que não faz. Imagina a pessoa que está sozinha na cidade, no interior e tal, que não tem essa orientação, né? Então, eles vão aprender. Eu não estou vendo evolução nisso. Aprender Eles na vão marra. aprender na marra, apanhando. E o que trabalha direito, que igual você falou que nesse grupo aí tem alguns que trabalham direito e que aproveitam isso, como que esse pequeno empresário ou médio empresário consegue saber o quanto segurar o caixa e o quanto investir, ou eventualmente até quando pagar, né, por um dinheiro para fazer um investimento? O que ajuda nesse ambiente, olhando nos aspectos financeiros, de taxa de juros alta, com chance de cair um pouco, sabe, sei lá quanto, para o ano Tomara que que vem, comece a e cair. por aí vai. Então, Zé Adriano, nesse momento, o que acontece? Precisa de muita sabedoria e inteligência, porque dinheiro foi feito para gastar. E hoje tem milhares, milhões de formas de você gastar o dinheiro. O dinheiro foi feito para gastar hoje, amanhã, principalmente depois. Um outro ponto que eu não tenho visto, eu tenho trabalhado também em muitas palestras com o pessoal do agro. Eu falo inteligência financeira para o agro. E um caso que a gente está acompanhando bem essa questão de sucessão. O que é sucessão? O que você vai passar para frente? O que eu tenho visto é que as pessoas que vão assumir negócios, fazendas, elas não querem assumir buchas. Sabe o que é bucha? Né? Não querem assumir uma coisa que não está dando resultado. Sim. Então, tem que se preparar isso. Então, quando você fez essa pergunta, eu lembrei o seguinte. Cara, tem que aproveitar. Dinheiro você tem que viver o hoje. Mas você também já tem que preparar o seu futuro financeiro. Que principalmente o empresário, no Brasil a gente tem aquela questão de você terceirizar a sua aposentadoria para um INSS. Qual que é a situação do INSS hoje? Tá boa ou tá ruim, Zé? Entendeu? Tá. Vai melhorar ou vai piorar? Tá bem ruim, vai piorar muito. Então, se você, empresário, não colocar hoje que parte desse dinheiro que você está fazendo, principalmente você que tem um resultado positivo, você deva ter a consciência de guardar um pouco para ter ali a sua liberdade financeira, né? Isso vai te prejudicar lá na frente. Então, o dinheiro foi feito para gastar hoje, amanhã e principalmente depois. Cada um tem ali as suas prioridades, que alguém que faça um planejamento financeiro pode ajudar. E até uma coisa que eu gosto muito de falar, que a função de um planejador financeiro nos Estados Unidos, você sabe qual que é a função de um planejador financeiro, de um personal financial planning nos Estados Unidos? Preparar a aposentadoria? Não? Não. Não sei, não. Ajudar as pessoas a minimizar os erros financeiros. Porque com dinheiro a gente erra. Com dinheiro a gente erra. E você tendo uma pessoa de fora para te ajudar ali a mostrar o outro lado, não tá agindo só com o coração, é importante, né? Então, tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu vou precisar de uma pessoa que vai me ensinar a gastar dinheiro. Eu, Erasmo, ensino isso, né? E pensando do outro lado, pensando no hoje e no amanhã, e principalmente no depois, porque o dinheiro... uma outra coisa, né? Caixão não tem gaveta. Ainda tem isso. Ainda tem isso, né? Tem gente que tá segurando tudo. Não é isso. O dinheiro foi feito para gastar, para aproveitar. O dinheiro... A frase é energia. Energia. Energia precisa circular. Precisa circular. Aquelas pessoas que também seguram demais, está errado. Teve uma vez que eu fui numa palestra e o público era de aposentados. Não, Erasmo, fala pro meu marido não gasta dinheiro, só guardar. Aí também tá errado, né? Claro. Aí também tá errado. E nas empresas você visualiza, nessas empresas médias e pequenas, uma falta de organização, de governança empresarial, como exemplo que a gente, né, que atua com o conselho, vê muito a falta de um acordo de sócios, a falta de definições claras de distribuição, de governança. Isso aí está muito difícil de visualizar. Precisa de crescer muito nisso.
né? Precisa de crescer muito nisso. E talvez, não sei, até talvez regras como essa do split payment que vão apertar provoquem uma reorganização dentro das empresas. Porque vai ser muito difícil de fugir, de esconder, de deixar de pagar impostos, por exemplo, né? Que é uma parte relevante, né? Que é uma parte relevante. Então, por conta disso, talvez a gente tenha até uma evolução nessa área aí, devido à implantação Porque de um sistema. porque as coisas que não são obrigatórias, elas acabam causando pouco impacto, né? Então, por mais que a gente diga, tente disseminar a necessidade da empresa ter uma organização mínima, né, de ter por exemplo, uma empresa, né, que tem sócios, ter um acordo de sócios, ter uma governança mínima, criar procedimentos. Isso pode, isso não pode. Ter uma separação da pessoa física da pessoa jurídica, ter uma contabilidade que atenda com, né, uma qualidade dentro do nível, né, do que se pode, obviamente, contratar, mas uma contabilidade que também dentro das limitações possíveis seja consultiva, na linha de avaliar o tipo de tributação, que hoje já é importante e que com a reforma tributária fica mais importante, porque além de decidir se fica no simples, vai para o presumido, vai para o real, tem agora a questão do fica no simples, mas os tributos da reforma tributária ficam no simples ou eles saem do simples. Então, tem um ponto a mais e eu vejo que as empresas, quando você traz esse cenário de que financeiramente, né, o cenário é muito caótico, porque eu já sei que tributariamente é caótico, isso eu já sabia. Isso aí já estava no nosso... Mas 70% hoje da população brasileira está endividada. Nas empresas, isso é 80% das empresas. Eu vi uma pesquisa do Serasa agora... E pagando juros, e além disso... Não, desculpa, falei errado. 8, porque é importante pesquisa, né? 8 milhões de empresas estão inadimplentes, o que representa 30 e poucos % das empresas. Então, das empresas... É perto de 40%. E aí é muita empresa endividada. Pagando juros altos, entendeu? Pagando juros altíssimos, porque a gente, além de tudo, a gente está no Brasil, né? Então, precisa de ter... E é difícil sair, né? Porque, igual você falou, se a empresa está antecipando o cartão de crédito, ou se ela está antecipando outros recebíveis, né? Ela começa a trabalhar, é igual o exemplo também que você deu de um vendedor na área comercial, ele tem lá, por exemplo, as comissões de vendas, né? Então, se ele vai muito bem num mês ou no outro, ele já começa a fazer a vida dele e a empresa da mesma forma, dentro daquela condição lá. Então, é difícil em algum momento dar um passo atrás para você deixar de, no caso da empresa, né, que está antecipando lá os recebíveis, deixar de antecipar os recebíveis, porque no exemplo que você deu, 100 mil, 200 mil que ele está antecipando todo mês, se ele deixar de antecipar, ele não chega no outro mês, né? Então ele entrou num ciclo ali que é difícil de interromper, né? Exatamente. Precisa de ter planejamento, precisa de ter organização. Às vezes não acontece do dia para a noite, para mudar uma situação financeira que vem há anos, né, ali num comportamento financeiro errado, mas é possível. E eu tenho certeza que é possível. E hoje, ter dinheiro te dá liberdade. Te dá liberdade até de tempo, que é uma coisa que a gente precisa muito hoje, né? Tempo, Claro. tempo de qualidade. Que vale mais do que o dinheiro, mas o dinheiro ajuda você. E tem gente que não para, tempo. Entendeu? E eu tenho encontrado pessoas que às vezes eu chamo de pessoas muito inteligentes, pessoas que sabem fazer dinheiro, pessoas que têm uma renda, que produzem ali como um funcionário, como um empreendedor, como um profissional liberal. Os caras fazem um volume financeiro que talvez nem 3% da população brasileira tem, e o cara vive mal financeiramente. Por quê? Porque não sabe gastar. Por isso que eu falo aqui no livro, né? Dinheiro foi feito para gastar. Fala do livro aí, por favor. Então, esse livro, né, Dinheiro foi feito para gastar. Vive em paz com seu dinheiro. Como que surgiu esse nome? Esse nome surgiu porque
Quando, por exemplo, eu já tive várias vezes no Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, falando de inteligência financeira, eu recebo nas minhas redes sociais pessoas: "Ô Erasmo, me ajuda aqui, cara, eu faço 30, 40 mil reais por mês e não consigo resultado". Ué, que isso? Ao mesmo tempo, vem pessoas me procurando, falando: "Ó, te vi no Jornal Nacional, cara, e você falou que eh, dinheiro na poupança tá com resultado mais baixo". Mas eu ganho um salário mínimo. Mas eu consegui guardar 10 mil. Como que a pessoa que Uhum. ganha salário mínimo conseguiu guardar Na poupança. na poupança? Então, eu vi que as pessoas não estavam vivendo em paz com o dinheiro. E aí depois foi o tema qualidade de vida e educação financeira, que é o tema do meu mestrado, né. Então eu juntei tudo no livro Viva em Paz com Seu Dinheiro, para as pessoas terem qualidade de vida com educação financeira, viver em paz com seu dinheiro, saber gastar o dinheiro e ter liberdade. Muito bom. E já vendeu um pouquinho? Esse livro hoje já é um best-seller, né, Parabéns. agora, em 2026 vai sair uma nova edição e a gente está trabalhando nisso, né, ao mesmo tempo que eu tenho trabalhado muito a questão das minhas palestras. Esse negócio de IA agora, né, eu gosto muito de IA, né, e outro dia eu perguntei, assim, do nada eu perguntei para o IA, me fala o que que é um palestrante de inteligência financeira. E ele agora quando você pergunta, ele fala o que que é, ele Sim. te dá algumas informações, o Gemini ali no Google, né, e estava lá, ó, deu as informações e ele além disso ele colocou lá os 5 palestrantes notáveis de inteligência financeira do Brasil, falou dos 5 e o Erasmo Vieira estava lá. Que bom, Aí hein? eu falei aqui: "Ó, agora eu amo essa tal de IA", viu. Legal demais. Muito Então, bom. é isso que a gente trabalha para as pessoas terem liberdade, viver em paz com o dinheiro, realizar porque seja no negócio ou na vida pessoal, o dinheiro é a ferramenta para a gente realizar sonhos, né. É isso aí, com E certeza. aí eu pergunto: "Você tem sonho?" Você que está nos ouvindo, nos assistindo, bora realizar os sonhos, né. Isso aí. Muito bom. Erasmo, muito obrigado por você ter vindo. Muito bom. Vamos deixar o link depois na descrição e nos comentários aí do seu livro. E você que nos acompanhou até aqui, o José Adriano Talks está disponível no YouTube e nas demais plataformas de áudio. O nosso podcast é apoiado pela Blutex, MidSafe, Grupo LPJ e KT Group, que é uma empresa que combina a inteligência de negócios às tecnologias mais inovadoras para simplificar a gestão na era da reforma tributária. Siga-nos nas redes sociais, @joseadriano, @MidSafe. Deixe o seu comentário, sua sugestão de tema ou de convidado e até a próxima.